Por que os jovens de hoje parecem nunca amadurecer? Taylor Gatto, o renomado professor que lecionou por mais de 30 anos em Nova York, tem uma resposta simples: a escola obrigatória de nossos dias. Em seu livro Armas de Instrução em Massa, ele disse o seguinte: os teóricos sempre souberam que se as crianças são enclausuradas com outras crianças, despidas de responsabilidades e independência, encorajadas apenas a emoções triviais como cobiça, inveja, elas fazem aniversário, mas nunca crescem. O livro bíblico de Provérbios declara que quem anda com os tolos, tolo se torna. Você aprende a ser pianista com um pianista, marceneiro com um marceneiro e um homem com outro homem. Antigamente, as crianças participavam de toda a vida familiar. Os pais levavam seus filhos para onde iam. Assim, ao verem os adultos agindo, as crianças instintivamente aprendiam como deviam se comportar. Mas então, os especialistas em educação tiveram a brilhante ideia de separar as crianças dos adultos e amontoar gente infantil, tola e ignorante no mesmo lugar. Depois de anos e anos com outros bobinhos, não sabemos por que os jovens continuam tão tolos. No livro de Deuteronômio, Deus ordena que os pais ensinem a lei aos seus filhos, quando estiverem assentados em casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Aqui temos alguns conceitos bíblicos que vão na contramão do que se entende como educação atualmente. Se para muitos a educação só acontece na sala, em Deuteronômio ela é um estilo de vida, onde o aprendizado acontece enquanto se vive. Para aqueles que lucram com a educação obrigatória, só professores licenciados podem ensinar. Na Bíblia, essa incumbência é dada principalmente aos pais. Outro detalhe óbvio aqui, mas despercebido por pessoas que não se interessam mais por seus filhos, é que os pais estavam presentes na vida da criança. O pai ensina enquanto anda com seu filho, educa enquanto senta com seu filho, transmite a palavra ao deitar e ao se levantar ao lado de seu filho. Um artesão levava seu filho para o ateliê e, sem um único livro, lhe ensinava um trabalho e valores. Porém, isso não é mais considerado pelos especialistas da educação como educação. Educação é ir para uma sala durante 15 anos, voltar de lá pervertido e sem saber um ofício. Isso é educação na era moderna. Além de separar as crianças dos adultos, outra pitada essencial nessa receita para fabricar um idiota é estender ao máximo possível o período da infância. E quem fez isso foi Stanley Hall, ao cunhar o termo adolescência. A partir daí, esse seria o período de alforria para os garotos, em que eles teriam liberdade para fazer idiotices. Afinal, são apenas adolescentes. Não foi assim que grandes homens foram criados por pais que viam os meninos como pequenos homenzinhos. Aos 16 anos, Josias liderou uma das maiores reformas em seu país, enquanto reinava em Israel. Thomas Jefferson, aos 12 anos, administrava uma fazenda com centenas de funcionários. Com a mesma idade, o profeta Samuel foi morar na casa do Senhor e já era capaz de ouvir a Deus. Hoje, um jovem de 25 anos possui a única habilidade de passar de fase no PlayStation. E por qual motivo esses especialistas em educação estenderam tanto a infância? Ora, pelo mesmo motivo que um professor de violão mal intencionado quer estender ao máximo o período em que um aluno fica com ele sem aprender. Dinheiro. Quanto mais rápido o garoto aprender, menos dinheiro o professor ganha. E qual é a notícia mais triste disso tudo? A igreja decidiu seguir os parâmetros do mundo, acreditando realmente que as crianças precisam estar sempre separadas dos adultos. Daí, criou-se a sala para as crianças e o culto dos jovens. Apesar de Jesus abrir o caminho para as crianças, os apóstolos de ontem e os pais de hoje acham que elas atrapalham e não devem estar reunidas com o povo de Deus para ouvir a palavra e a pregação de nosso Senhor. O livro de Joel declara que na Assembleia Solene todo o povo se reuniu para adorar a Deus junto, inclusive os meninos de peito. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Infelizmente,
Pais modernos acham que seus filhos devem ficar até os 12 anos separados deles e decorando nomes de animais e quantas pessoas entraram na arca numa salinha que basicamente se restringe a entretenimento. E a tragédia do entretenimento continua na adolescência, com o culto de jovens. Nessas reuniões, costuma-se ter como líder um jovem que só tem uma coisa na cabeça: gel. Claro, a calça rasgada, muitas luzes, o jeitão descolado, tudo para se identificar com os meninos. Na prática, é o entretenimento da galera evangélica, que, acostumada com a balada de sábado à noite, inventa a baladinha gospel. E até os líderes de jovens, que são mais velhos, precisam se infantilizar para poder se comunicar com os jovens, pensam eles. Vestir-se de super-herói no culto, falar gírias, ter uma linguagem e um conteúdo mais raso que um pires, são elementos fundamentais para se fazer de jovem para ganhar o jovem. Antes, tomava-se o garoto e o elevava ao nível dos homens. Agora, pega-se o adulto e o infantiliza ao nível dos meninos. Depois de tudo isso, líderes cristãos não entendem por que seus filhos não querem participar de um culto em que um pregador fiel prega de maneira profunda a palavra do Senhor. Afinal, durante toda a vida relegaram o garotinho a entretenimentos em salinhas e culto de jovens. Depois de tudo isso, pais não sabem por que os jovens não têm nenhuma comunicação com os irmãos mais novos ou com os pais, obviamente mais velhos. Ora, a vida inteira foi dito a esses meninos por meio da escola, da salinha e do culto de jovens: fiquem e se relacionem apenas com pessoas de sua idade. Eles ouviram e estão obedecendo. Depois de lhes dizer que eles não precisam trabalhar e se dedicar a fazer algo útil, os pais não entendem por que os meninos são tão incapazes. Planta-se vento e fica-se surpreso ao colher tempestade. O que Nelson Rodrigues disse para os meninos, hoje precisamos gritar para os adultos: homens, envelheçam depressa. E a melhor maneira de se fazer isso é: ande com homens.